Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro a biografia dos 12 apóstolos. E hoje, por ocasião do dia 27 de dezembro, nós estamos aí comemorando São João Evangelista, São João o Apóstolo. E vamos hoje nos dedicar à lembrança de outro membro do Colégio Apostólico, que é São João, filho de Zebedeu, o irmão de São Tiago. Seu nome, tipicamente judeu, significa o Senhor realizou a graça. Encontrava-se arrumando as redes nas margens do lago de Tiberíade, quando Jesus o chamou junto com seu irmão. Mateus 4, versículo 21 e Marcos 19, ou melhor, Marcos 1, versículo 19. João sempre toma parte do número reduzido de apóstolos que Jesus levava consigo em determinadas ocasiões. Está junto a Pedro e a Tiago quando Jesus em Cafarnaum vai à casa de Pedro para curar a sogra deste. Marcos 1, 29. Também com eles segue o mestre à casa do chefe da sinagoga Jairo, cuja filha será ressuscitada. Marcos 5, versículo 37. O segue quando sobe ao monte para ser transfigurado. Marcos 9, 2. Está ao lado, ou melhor, está ao seu lado no Monte das Oliveiras, quando diante do imponente Templo de Jerusalém pronuncia o discurso sobre o fim da cidade e do mundo. Marcos 13, 3. E por último, o acompanha quando no jardim do Getsêmani se retira sozinho para rezar ao Pai antes da sua paixão. Marcos 14, 33. Pouco antes da Páscoa, quando Jesus escolhe 2 discípulos para preparar a sala para a ceia, ele e Pedro são os encarregados desta tarefa. Lucas 2, ou melhor, Lucas 22, versículo 8. Esta posição de destaque dentro do grupo dos 12 explica a iniciativa que um dia teve a sua mãe. Aproximou-se de Jesus para pedir-lhes que seus 2 filhos, João e Tiago, pudessem sentar-se, um à sua direita e o outro à sua esquerda, no seu reino. Isso está em Mateus 20, versículo 20 ao 21. Como sabemos, Jesus respondeu com outra pergunta: se eles estavam dispostos a beber o cálice que ele haveria de beber. Mateus 20, versículo 22. A intenção subjacente a essas palavras era de abrir os olhos dos 2 discípulos, de iniciá-los no conhecimento do mistério de sua pessoa e de simbolizar-lhes o futuro convite para serem as suas testemunhas até a prova suprema do sangue, o martírio. De fato, pouco depois, Jesus esclareceu que não viera para ser servido, mas sim para servir e dar a sua própria vida em resgate às pessoas. Mateus 20, versículo 28. Nos dias seguintes à ressurreição, voltamos a encontrar os filhos de Zebedeu, comprometidos com Pedro e alguns outros discípulos numa noite infrutífera, a qual se seguiu, graças à intervenção do ressuscitado, a pesca milagrosa. Será o discípulo que Jesus amava quem primeiro reconhece o Senhor e quem o aponta para Pedro. João 21, versículos do 1 ao 13. Dentro da igreja de Jerusalém, João ocupou um lugar importante na forma do primeiro grupo de cristãos.
Com efeito, Paulo o considera entre aqueles que chama de os colunas da igreja, daquela comunidade também. Lucas, nos Atos, o apresenta junto com Pedro quando vai rezar no templo. Atos 3, do 1 ao 4, versículo 11 também. Ou comparecem diante do sinédrio para testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Atos 4, 13 ao 19. E enviado junto com Pedro pela igreja de Jerusalém, para confirmar o evangelho aos que estão reunidos em Samaria, e ora por eles para que recebam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 8, versículos 14 e 15. É de se destacar o que afirma junto com Pedro, diante do sinédrio, que o está processando. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 20. Precisamente esta sinceridade, ao confessar a sua fé, constitui um exemplo e uma advertência para que todos nós estejamos sempre dispostos a declarar com decisão a nossa inquebrantável adesão a Cristo, antepondo a fé a qualquer cálculo ou interesse humano. Segundo a tradição, João é o discípulo predileto. É quem, no quarto evangelho, apoia a cabeça sobre o peito do Mestre durante a última ceia. João 13, versículo 21. Encontra-se aos pés da cruz com a mãe de Jesus. João 19, 25. E por último, é testemunha tanto do túmulo vazio como da presença do ressuscitado. João 20, versículo 2, João 21, versículo 7. O Senhor deseja fazer de cada um de nós um discípulo que vive uma amizade pessoal com Ele, a exemplo do grande apóstolo que nós celebramos hoje, São João Apóstolo, conhecido como o discípulo amado, aquele que entregou a sua vida inteiramente para servir e adorar o seu Mestre. Para realizar isso, não é suficiente segui-lo e escutá-lo exteriormente. Também é necessário viver com ele e como ele. Isto só é possível no contexto de uma relação de grande familiaridade, invadido pelo calor de uma plena confiança. Isto é o que sucede entre os amigos. Por isso Jesus disse um dia: Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo vocês de amigo, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. João capítulo 15, versículos 13 ao 15. Tudo se move no interior paradoxal de mostrar o invisível, e é por isto que ele é chamado pela Igreja Oriental simplesmente de o teólogo. Por que São João é chamado de o teólogo? Porque o seu evangelho revela para nós de maneira simples e objetiva coisas não deste mundo, mas coisas do mundo vindouro. Não simplesmente a pessoa de Jesus no contexto histórico do Jesus de Nazaré, mas também do Verbo eterno de Deus que se fez homem e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nós podemos compreender que ele é o teólogo porque ele nos fala de um Jesus não somente histórico, mas também de um Jesus que antes que o mundo fosse criado já existia e é a sabedoria eterna, o Verbo eterno de Deus que habitou entre nós. Quer dizer, aquele que é capaz de falar em termos acessíveis das coisas divinas, revelando um misterioso acesso a Deus
mediante a adesão a Jesus Cristo. O culto do apóstolo João estendeu-se desde a cidade de Éfeso, aonde morou, segundo uma tradição antiga. Trabalhou muito tempo e onde morreu, com idade muito avançada, sob o mandato do imperador Trajano. Em Éfeso, o imperador Justiniano, no século VI, mandou construir em sua honra uma grande basílica, da qual ainda existem imponentes ruínas. No Oriente desfrutou e desfruta, todavia, de grande veneração. Na iconoclastia bizantina é representado frequentemente como um ancião e em atitude de intensa contemplação, como convidando ao silêncio. É que sem um adequado reconhecimento não é possível acercar-se ao mistério supremo de Deus e à sua revelação. Isto explica porque há anos o patriarca ecumênico de Constantinopla, Atenágoras, a quem o Papa Paulo VI abraçou no encontro memorial, chegou a afirmar: João é a origem de nossa espiritualidade mais elevada. Como ele, os silenciosos conhecem este mistério intercâmbio de corações, invocando a presença de João e seu coração se inflamam. Que o Senhor nos ajude a entrar na escola de João para aprender a grande lição de amor e assim nos sentir amados por Cristo até o fim. João 13, versículo 1. E consumir nossa vida por Ele. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor, por meio da intercessão de São João, a graça de podermos entrar em um grande mistério de amor, assim como São João entrou, e poder desfrutar das coisas mais altas, mais sublimes, mais admiráveis, que são não somente as coisas deste mundo criado, mas também toda a eternidade. Assim como São João desfrutou e revelou para nós, no seu Apocalipse, imagens, visões daquilo que é o céu e também algumas situações que serão vistas pelo mundo inteiro na parousia, na escatologia, no fim do mundo, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de desfrutarmos não somente dessas visões celestiais e espirituais, mas também desfrutarmos de sua santidade. São João Evangelista, rogai por nós, para que possamos compreender quão grande é o mistério da Santíssima Trindade, que foi revelada por meio de tuas palavras, por meio do teu Evangelho, e assim possamos compreender que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa com todas as graças espirituais que nós precisamos para compreender que Jesus Cristo vai além de um homem histórico que viveu em Nazaré, mas que ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender na festa de São João que os mistérios do céu foram revelados para nós por esse grande e fabuloso teólogo, São João Evangelista, o Grande. Amém.